A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 2 da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2020. Essa lição aí que traz como título Quem era Jó? Bem, você que é professor da EBD, usa a revista da CPAD, ou você que quer aprender mais sobre o livro de Jó, é agora uma grande oportunidade. O EBD em Foco está publicando aqui o conteúdo dessa revista em vídeo, áudio, PDF e também slide em PowerPoint. Aí você que quer aprender mais e quer ministrar uma aula de excelência, pode nos acompanhar. A revista fala sobre o livro de Jó, um assunto maravilhoso, é um assunto que você, ao aprender sobre ele, sobre o livro de Jó, sobre aqui os principais temas desse livro, você vai levar algo não somente para a EBD da sua igreja, caso você seja professor, mas você vai levar para a sua vida, aplicações práticas desse ensinamento aqui que a gente vai aprender com o livro de Jó, com esse personagem bíblico que Deus agiu na vida dele. Ele aqui deixou o exemplo de alguém que estava na presença de Deus e tanto na riqueza quanto na pobreza, tanto na saúde quanto na doença, ele serviu a Deus. Parece até aqueles votos de casamento, né? Mas é justamente isso, compromisso com Deus que Jó tinha, independente do que acontecesse na vida dele. E Jó deixou esse exemplo. Nós temos esse livro maravilhoso, nós temos que aprender mais deste livro, temos que viver este livro e temos que pregar este livro, ensinar este livro. Então, você que está acompanhando aí, você tem esse conteúdo exclusivo aqui do EBD em Foco para aprender mais. Este vídeo que estou gravando aqui, ele é um vídeo totalmente gratuito. A gente tem um conteúdo aqui no EBD em Foco, que é da revista de adultos e jovens, e também um conteúdo próprio que é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Esse conteúdo está disponível no site ebdemfoco.com. Nós temos slide PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio e um subsídio em PDF. E além desse, esse que eu estou gravando aqui, está no YouTube, e os outros você encontra dentro do site do EBD em Foco, juntamente com esse vídeo aqui também. O vídeo e o áudio, tudo está dentro do site do EBD em Foco. Então a gente tem esse conteúdo de adultos e jovens, além do nosso conteúdo próprio. O vídeo, o áudio e o PDF são totalmente gratuitos e o PowerPoint tem uma assinatura, porque nós precisamos de dinheiro para manter esse projeto. O EBD em Foco, pela graça de Deus, desde 2016, tem postado um conteúdo de qualidade, de excelência, sem falhar nenhuma semana sequer. Deus tem abençoado grandemente esse projeto. Muitos professores da EBD, milhares de professores da EBD já passaram pelo EBD em Foco e aí já viram que o conteúdo realmente é de qualidade. Então temos o conteúdo gratuito, vídeo, áudio e PDF, e o conteúdo que é pela assinatura para você contribuir aí com o nosso projeto, é o slide em PowerPoint, que você pode usar na sua igreja e ministrar uma aula de excelência com slide em PowerPoint. Além do mais, você pode receber um conteúdo aí também, esse conteúdo gratuito, pelo WhatsApp, tá? O vídeo, o áudio e o PDF envio pelo WhatsApp, 94 98409 2869. Então você manda com seu nome e sobrenome e nesse número que eu vou adicionar você na nossa lista de transmissão. Nós temos o nosso livro sobre os 4 Cs da educação cristã, para você aprender aí a ser um educador cristão de excelência. Então você tem na descrição do vídeo tem o link para você adquirir este livro em PDF e um treinamento gratuito. Tá? O livro tem um valor, mas o curso para professores da EBD é gratuito dentro do site ebdemfoco.com. Você vai encontrar no menu, tá lá a opção do treinamento para professores da EBD totalmente gratuito, que você pode assistir também essa aula no vídeo, certo? Então vamos lá, né? Tirando essa parte aí da apresentação do conteúdo, vamos entrar no conteúdo da nossa revista. Algumas pessoas não gostam muito dessa fala inicial aqui do nosso conteúdo, mas é absolutamente necessário falar, porque assim, a gente produz o conteúdo, tem equipe, a equipe é remunerada, a gente, eu pago aqui o pessoal que produz o conteúdo, todo mundo recebe, a gente procura fazer algo de excelência, colocamos esse conteúdo, e se não divulgar, fica ruim, né? Ninguém sabe que existe, então eu tenho que divulgar, eu tenho que falar do conteúdo. Toma tempo, mas é absolutamente necessário nós mostrarmos o que estamos fazendo no nosso site. E a gente precisa que você acesse o site ebdemfoco.com para você ter acesso a esse conteúdo que é de qualidade, é para você usar mesmo na sua igreja e ministrar uma aula de excelência. Então vamos lá, o texto áureo diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó
Então o livro já começa apresentando Jó. E é justamente isso que nós vamos falar nessa aula, sobre quem é Jó, quem realmente é esse personagem, né? Eu falo personagem porque estamos diante de uma literatura bíblica, mas que ele realmente existiu, tá? Não fique achando que eu estou falando personagem como se ele fosse ficção, não. É um personagem bíblico, assim como Jó, às vezes Moisés, a gente se refere como um personagem bíblico, mas foi realmente uma pessoa que existiu e não uma criação da mente de algum escritor aí que é criativo, tá? Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém um testemunho acerca de sua integridade. Então, aqui a gente tem a verdade prática, um resumo aqui da nossa revista, basicamente, né, da nossa edição, na verdade, falando dessa questão do caráter irrepreensível, que no caso era Jó, que ele zelava pelo seu caráter. A passagem bíblica aqui, a principal, é Jó 1, de 1 a 5. Eu vou pular aqui para ganhar tempo no vídeo, a gente já vai direto para a nossa introdução, mas ela é muito importante, você tem que ler essa passagem com cuidado e, né, durante a aula a gente vai fazer referência a essa passagem aí para entender melhor o assunto. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Então a gente não vai ver aqui no livro de Jó uma biografia que vai falar do nascimento de Jó, quem eram seus pais, como foi a sua infância, a sua adolescência, como que ele ficou rico e tal, como ele perdeu tudo, como ele conseguiu recuperar de novo. Tem várias biografias que contam histórias parecidas por aí, mas não é o caso do livro de Jó. Tá? Não é o propósito, não é o objetivo do livro fazer uma biografia de Jó. Tá? O objetivo do livro trata de temas muito importantes. Tem Jó aqui que passou por esse problema e através da vida de Jó, o escritor tinha como objetivo passar um ensino. Que ensino é esse? Então a gente vai ver nessa aula sobre isso. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. E Jó também era igual a nós. Jó não tinha nada assim de superior em relação aos outros homens. A natureza de Jó também era uma natureza pecaminosa. Tá? Jó não tinha nada de diferente. O que ele tinha de diferente era o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade a Deus. Tá? É isso que a gente vai ver nessa aula. O que Jó tinha de diferente? Porque ele era pecador como qualquer um. Tá? Então a gente vai tratar disso aqui. Sem dúvida, ele era distinto na espiritualidade. O diferencial de Jó está na sua vida espiritual. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida. Não era só isso que ele tinha. Realmente ele tinha uma família maravilhosa, tinha muito dinheiro, muitos bens, mas ele tinha uma profunda comunhão com Deus. O que contava mesmo na vida de Jó era a sua comunhão, o sacrifício que ele realizava, que a gente já pode até falar que é o sacrifício que apontava para Cristo, o sacrifício de Cristo. Jó, ele foi salvo não pelo seu esforço próprio, mas ele foi salvo pela fé. Ele cria em Deus, ele acreditava em Deus, e isso fez com que Jó realmente tivesse um compromisso com Deus e uma vida transformada. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Então a gente vai falar aqui da riqueza de Jó, que ele tinha dinheiro e tudo mais, mas nós vamos ver que o que destaca mesmo na vida de Jó e faz ele um homem diferente é essa questão do compromisso que ele tinha com Deus, da vida espiritual dele. Tópico 1. Um homem de caráter irretocável. 1.1. Íntegro ou sincero. Dependendo da tradução da sua Bíblia, pode estar íntegro ou sincero. Os versículos aqui no slide estão na versão NVI. Eu esqueci de anotar isso no slide, mas está no NVI, eu já estou avisando aqui, tudo na NVI. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Então vamos lá. O que é o caráter, né? No caso, a pessoa ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. A pessoa ela tem que ter valores, ela tem que ter princípios que vai governar toda a sua vida, tudo aquilo que ela faz. Tem gente que acha que os outros não observam o seu comportamento, as suas atitudes, mas todo mundo está observando, todo mundo está vendo.
E quando a gente olha para alguém que é uma pessoa boa, a gente fala assim, ali vai uma pessoa boa, uma pessoa de bom caráter. Quando passa alguém que é enrolado, não paga os outros, que mente, que tem, enfim, várias atitudes erradas, as pessoas já olham e falam, ali vai alguém de mau caráter. Então a gente coloca isso, né? O bom caráter e o mau caráter. No caso, o mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta, que, portanto, não possui valores nobres. Uma pessoa que deixa se influenciar pelos outros, que é uma pessoa corrupta, desonesta. Então, essa pessoa é um mau caráter. Então, tem um bom caráter, tem um mau caráter. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Tem gente que acha que Jó era diferenciado, que ele não pecou, que não. Jó era pecador como qualquer um de nós. Ele tinha suas fraquezas também, ele tinha suas falhas. O texto bíblico não diz que Jó não pecava. O texto não fala isso. Então Jó era um homem que pecava, ele errava também, mas ele buscava ter este caráter diferenciado. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter, principalmente o íntegro, que é o que a gente vai tratar neste subtópico aqui. Tanto o versículo 1.1 aí, no capítulo 1, versículo 1, quanto Jó, capítulo 2, versículo 3. Fala assim, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Jó era um homem íntegro, ele tinha integridade, o próprio Deus dá testemunho disso. A palavra íntegro aí, do hebraico, tam, possui o sentido de inocente sem culpa. Tá? Uma pessoa que é inocente sem culpa. No vídeo anterior, uma pessoa fez uma pergunta assim, Herberson, a Bíblia diz que Jó realmente era um homem íntegro, justo, tá? A gente vê isso aí. Lá em Romanos 3,10 fala que não tem um justo sequer. Como que a gente concilia isso? A Bíblia não se contradiz, mas como que eu vou conciliar, né, o fato de dizer da Bíblia dizer que Jó era íntegro, era um homem justo, e depois lá que o homem, né, não tem nenhum homem na face da terra que nunca cometeu nenhum pecado, né? O único que não cometeu pecado foi Cristo. Então Jó também era pecador. No entanto, Jó era íntegro pela sua fé em Deus. A gente vê no Antigo Testamento, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. No entanto, não foi somente Abraão que foi salvo pela fé, mas todos os salvos do Antigo Testamento foram salvos pela fé. A gente observa isso em Hebreus 11, ali onde o escritor aos Hebreus destaca a fé como o que foi o fundamento da salvação dos santos do Antigo Testamento. Tanto os conhecidos como os desconhecidos. E Jó também está dentro desses aí que foram salvos pela fé. Ninguém foi salvo por esforço próprio. Então, quando a Bíblia fala que Jó era íntegro, ou seja, inocente, sem culpa, inocente sem culpa por causa o quê? Do sacrifício de Cristo. Tá? Todos os salvos do Antigo Testamento também foram salvos por meio de Cristo, porque os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo. E lá em Apocalipse, se eu não me engano, 13:8, posso estar enganado, mas eu acho que é 13:8, fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, do ponto de vista divino, Jesus já estava na cruz do Calvário. E Jó foi salvo por meio da fé também, né, da fé do Cristo que um dia viria, do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, o Cristo que já tinha, né, realizado o seu sacrifício. Né, o Evangelho é eterno. Podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Então Jó ele tinha compromisso com Deus. Tá? Jó ele foi salvo pela fé, eu vou reforçar isso aqui, salvo pela fé, e ele tinha compromisso com Deus. Eu não sei como Jó recebeu a revelação de Deus, mas quando ele recebe essa revelação de Deus, de quem é Deus, ele tem intimidade com Deus, ele leva esse compromisso com Deus a sério. Ele não trata o compromisso de Deus de qualquer forma. Ele vivia no meio de uma comunidade que provavelmente adorava vários deuses, mas ele adorava um único Deus, o Deus verdadeiro. Então ele tinha ali um compromisso com Deus e com os homens. 1.2. Jó era reto, né? Continuando aí. Ele também era reto, a palavra reto do hebraico, e assar. Vale ressaltar, irmãos, que essa questão do hebraico, do grego, é importante, mas a gente não pode também levar, às vezes, para EBD um negócio muito complicado que os irmãos não vão entender.
tá? Então a gente coloca, tem na revista, é importante a gente ressaltar, falar, mas tem gente que se empolga com o hebraico e começa a falar coisa muito difícil que o pessoal não entende. Então vamos lá, né? Então o Yassá aqui traz a ideia, né, de alguém justo e direito, então reto, alguém justo, que tem assim, uma retidão em todos os aspectos da vida, nos seus negócios, para com a família, né? Alguém que não apresenta nenhum tipo de comportamento que quer passar a perna nos outros, que quer, né, sair levar vantagem, quer ser melhor do que os outros, não. A Jó era reto nos seus negócios, ele era um homem justo, tratava com justiça todas as situações, tudo que ele vivia. Então ele procurava fazer as coisas da forma correta e ser justo em todos os aspectos da sua vida. Na Septuaginta, né, a Septuaginta é a Bíblia do Antigo Testamento, no caso todo o Antigo Testamento, que era em hebraico, que foi traduzido para o grego. Tá? E essa palavra reto usado no grego, né, é amemptos, que possui o sentido de irrepreensível. Vale ressaltar que toda tradução procura uma palavra equivalente, algo que, né, faz uma equivalência de uma língua para outra. Então, no caso aí o grego, o hebraico foi traduzido para o grego, né, e a gente tem aí a tradução do hebraico para o português, e do grego para o português também. Enfim, a gente procura trazer a questão equivalente. Então essa palavra que foi traduzido como reto, aí pode ser traduzido também como irrepreensível. Então alguém que não no caso, não tem nada que Deus vá repreendê-lo, né? Ele vai ser uma pessoa que vai ser repreendido o tempo todo. Então ele tinha esse caráter irrepreensível, uma pessoa, né, que procurava fazer tudo da forma correta para que não houvesse necessidade de ser chamado a atenção. É mais ou menos nesse sentido aqui essa questão do irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito, irrepreensível. Tá? Jó, ele tinha esse comportamento porque ele sabia que ele servia a um Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, e este Deus Todo-Poderoso exigia e exige daqueles que têm compromisso com ele uma vida diferenciada. Não adianta nada a pessoa chegar e falar que serve a Deus, mas não tem essas qualidades aqui. É uma pessoa que não passa confiança, que ninguém confia, ela pode ir para a igreja, ela pode adorar, ela pode fazer um monte de coisa diferente, ela pode louvar, mas se o seu caráter não for justo, reto, direito e irrepreensível, não serve de nada. Tá? Tudo que ela faz ali é algo vazio. Tá? Deus quer de nós um comportamento justo, reto, direito e irrepreensível em todos os aspectos da nossa vida. 1.3. Temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém que é temente a Deus, tá? E desviava do mal. Então ele tinha ali um compromisso com Deus e procurava evitar todo o mal. A palavra temente a Deus, aí do hebraico, sur, traduz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus. Então alguém que realmente tinha ali uma reverência, reconhecia. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então Jó não significa que ele tinha medo de Deus. O temor de Deus não é ter medo de Deus. Alguns teólogos chegam a retratar o temor como o medo santo de Deus. Pode até ser, mas a questão do medo pega muito mal, né? Então, ter medo de Deus não é isso, mas é reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Deus é todo-poderoso, Ele é dono de todas as coisas, Ele tem o controle sobre todas as coisas, e a única coisa que nos resta agora é prestar uma reverência a Ele e reconhecer a sua grandeza. Muito diferente do que a gente observa por aí, algumas pessoas querendo exigir algo de Deus como se Deus fosse um servente, como se as pessoas fossem superiores a Deus. E não é bem assim. Nós temos que ter um temor de Deus, entendendo que Ele é superior a nós não somos nada diante de Deus, e aí nós temos que chegar a Ele com reverência. Jó desviava-se do mal. A palavra aí traduzida aí é iare, né? Traduz a ideia de alguém que evitava o mal, no seguinte sentido, de que ele também era tentado, ele tinha várias tentações, mas ele recusava as tentações, e quando Jó via que alguma coisa iria fazer ele pecar, que ia fazer ele cair, que ia fazer ele se desviar ali dos caminhos do Senhor, ele evitava aquele negócio.
Ele falava, não, isso aqui não é para mim, ele desviava-se. O crente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu vejo algumas pessoas aí que têm algumas fraquezas, mas falam assim, ah, não, eu oro muito, então eu vou lá e vou enfrentar a situação, vou passar por cima. Tem que ter muito cuidado. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, não é o único, né, mas um exemplo que é clássico, é a questão da bebida. Há uma pessoa que antigamente, na vida antiga, antes de Cristo, né, antes de aceitar a Cristo como Salvador, essa pessoa tinha problema com bebida, bebia muito, se embriagava. Essa pessoa se converte, ela é crente, ela é salva, mas quando ela senta numa mesa e as pessoas estão bebendo nessa mesa, muitas vezes ela não consegue resistir. A tentação é grande porque ela tem aquela fraqueza ali. Então, o que a pessoa tem que fazer é evitar situações em que ela possa cair em tentação. A nossa atitude diante da tentação, diante das nossas fraquezas, deve ser assim, desviar do mal, afastar daquilo que pode nos levar a pecar, mesmo que nós precisamos tomar uma decisão drástica, mesmo que seja necessário evitar sair com os amigos, enfim, né? Não sei qual é a sua fraqueza, não sei qual é o seu problema, mas se tem algo que faz você pecar com frequência, tente, de certa forma, evitar a situação que leva você a praticar esse tipo de pecado. Evite, desvie-se do mal. O conselho bíblico, não somente aqui no livro de Jó, mas em toda a Bíblia nós temos que desviar do mal, daquilo que nos leva a pecar contra Deus. Tomar uma decisão aí drástica muitas vezes, mas que vai fazer evitar o pecado. Já na Septuaginta, novamente, a questão da Septuaginta, tradução para o grego, a gente tem aqui Theosebes e Apécio. As duas palavras foram traduzidas para o grego assim, que também trazem o sentido de alguém que é devotado ao culto e à adoração a Deus e que por isso mantinha o mal sempre à distância. Então uma coisa está atrelada à outra. Quando o crente ele está na presença de Deus, lendo a Bíblia, adorando, indo à igreja, buscando mais as coisas de Deus, ele evita mais o pecado. Então uma coisa aí uma não pode se separar da outra. Se você quer evitar o pecado, procure estar mais próximo de Deus. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. O próprio Salomão escreveu, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. Então, antes de Salomão, Jó já praticava essa atitude aqui. Tópico 2. Um homem sábio e próspero. 2.1. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Tem gente que tende a ligar riqueza à prosperidade, ou riqueza à sabedoria. Fulano ali enricou é porque ele é muito sábio. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. E também a riqueza não necessariamente é a mesma coisa que prosperidade. Muitos possuem conhecimento, mas não entendimento, porque o conhecimento a pessoa busca, às vezes no livro, conversando com pessoas mais experientes. Essa pessoa tem conhecimento, ela usa esse conhecimento para ganhar dinheiro e ficar muito rica, mas não significa que ela tem entendimento, que ela tem sabedoria. Muitos possuem riquezas, mas não prosperidade. Essa questão da riqueza e da prosperidade aí é um tema que às vezes é polêmico, ou às vezes as pessoas se confundem, né, a questão da prosperidade com a riqueza, e não necessariamente uma coisa está atrelada à outra. Tem gente que é rico, mas não é próspero. Vamos entender por quê. Jó foi um homem sábio, rico e próspero. Então Jó, ele tinha riqueza, ele tinha sabedoria e ele tinha prosperidade. A Bíblia afirma que Jó era o maior do que todos os do Oriente. Ele era maior do que todos. Jó 1:3. Aqui, esse maior, essa palavra maior, pode ser entendido não apenas como referência a bens materiais. Tudo bem, ele poderia ser o maior em relação a bens materiais? Sim, pode ser que sim, tá? Mas pode ser que não era somente isso, tá? Porque ele também ele tinha muita sabedoria. Talvez ele fosse o homem mais sábio daquela época. Ele não viveu na época de Salomão, viveu antes, como a gente falou na aula anterior, muito provavelmente ele viveu antes ali de Salomão, na época dos patriarcas. Então, o que a gente observa é que ele tinha muita sabedoria.
Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa da região. Eles ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Isso pode ser observado na fala de Jó. Quando Jó se pronuncia nas falas, né, de Jó, quando ele se pronuncia nos diálogos ali com seus amigos, a gente observa que Jó realmente era muito sábio, ele se destacava em sabedoria, e quando comparamos a sabedoria de Jó com a sabedoria dos sábios daquela época, a gente observa que Jó realmente ele era muito, muito, muito sábio. Tá? Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Jó 29, 21 e 22, é o capítulo 29, versículo 21 e 22, diz assim, ó, os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois eu falava, eles nada diziam, minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Então Jó está falando do passado, de uma situação do passado, onde ele estava em uma circunstância ali de saúde, de prosperidade, tudo correndo normal antes dele perder tudo, que as pessoas procuravam ele para ouvir os seus conselhos e escutavam ele falar de forma assim ansiosa, uma expectativa muito grande, e aguardavam em silêncio. Todo mundo queria ouvir Jó falar, porque ele realmente era muito sábio. 2.2. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Ele era casado e tinha ali 7 filhos e 3 filhas, né? Jó 1, 2. Ele tinha um total aí de 10 filhos, né? Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Tá? Os padrões da família da época, a família de Jó era uma família ideal, uma família perfeita. A questão do número 10 também traz a ideia de perfeição. Então isso aí, tanto que depois ele tem novamente 10 filhos, mostrando que Deus, né, recupera tudo na vida dele, inclusive a sua família perfeita. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então a gente observa que Jó realmente ele tinha muitos bens e muitas pessoas trabalhando para ele. Ele tinha aí realmente, até mesmo para os padrões de hoje, uma riqueza, uma quantidade de dinheiro, podemos dizer assim, muito relevante. É uma quantidade de dinheiro realmente muito relevante. Então Jó, ele era um fazendeiro, um dono de fazenda, dono de animais e pessoas bem-sucedido, realmente muito bem-sucedido. E tudo isso, tá, fazia de Jó um homem rico e próspero, porque a prosperidade, né, não tem a ver necessariamente com a riqueza, os bens materiais, mas também com a tranquilidade que a pessoa vive com relação a esses bens. Tá? Ele tinha pessoas cuidando desses bens para ele não vivia desesperado, ele tinha uma família abençoada, ele sabia aproveitar bem tudo aquilo que ele tinha e ele reconhecia que tudo aquilo era de Deus. Isso é o mais importante. Quando ele perde tudo, ele fala assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Então Jó, ele reconhece que tudo aquilo que ele tem foi dado por Deus. Então isso é prosperidade, né? Uma prosperidade baseada no ser, 2.3. Então Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família, isso aqui é um fato. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Essa relação harmoniosa. Não adianta nada a pessoa ter muito dinheiro, ter muitos bens e viver desesperado, não tem atenção para o filho, não tem tempo de ir à igreja, não tem tempo de orar, de ler a Bíblia. É uma pessoa, às vezes, arrogante, trata mal os outros, trata mal os funcionários, não tem relação boa com ninguém. Isso não é prosperidade. A pessoa tem riqueza, tem dinheiro, tem bens, mas não é próspero, não é feliz, não sabe desfrutar daquilo que tem. Agora Jó não.
Jó, ele tinha realmente muitos bens, tinha, mas o que mais valia para ele, o de maior valor para ele, era estar na presença de Deus, era tratar bem a família, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, ele reconhecia que Deus era dono de todas as coisas, muito provavelmente ele tratava bem os seus funcionários, seus empregados ali, então toda a relação da vida de Jó era algo abençoado, não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Tá? No ter é quando a pessoa pensa nos bens. Eu tenho que ter bens, e comprar fazenda, e comprar gado, e comprar carro, e comprar casa, e comprar não sei o quê, e comprar isso, e comprar aquilo. A pessoa quer ter. Ela quer ter e quer mostrar para os outros que ela tem. Jó não tinha essa preocupação. Ele sabia que aquilo lhe vinha naturalmente, bênção de Deus, simplesmente bênção de Deus. Ele se preocupava em ser um bom pai, em ser um bom patrão, em ser um bom servo de Deus. Era isso que Jó se preocupava, né? A prosperidade baseada no ser e não no ter. É uma reflexão para nós hoje. Nós temos que parar um pouco desse ritmo que o mundo vive hoje, onde as pessoas só pensam em ganhar dinheiro e gastar, ganhar. A sociedade se tornou muito consumista, pensa muito na questão do dinheiro, nos bens. Se você não tiver o celular mais atual, você não está dentro daquele, não pertence àquele grupo, né? Tem que ter o celular mais atual, tem que ter o carro mais novo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter. Até dizem por aí que a gente vale o que a gente tem. Não é assim, isso não é bíblico. Tá? Esse pensamento de consumismo não é um pensamento bíblico. Nós temos que pensar na prosperidade do ser. Não é que a gente não deve trabalhar, buscar ter uma qualidade de vida. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos sim que trabalhar de forma honesta, buscar ter mais qualidade de vida, comprar um carro bom. Realmente, você vai parar para pensar e ver aquilo que você realmente precisa ali, né, para se sustentar, para viver em sociedade, para viver nessa terra aqui. No entanto, você não deve achar que isso vai definir o seu caráter, definir quem você de fato é. Você tem que buscar essas coisas, mas você tem que buscar isso com honestidade, buscar essas coisas, mas ao mesmo tempo dar atenção para a família, ao mesmo tempo dar atenção para a obra de Deus, buscar a Deus, estar na presença de Deus. A partir do momento que a vida aqui na Terra começa a nos consumir, começa a acabar com os nossos relacionamentos, com a nossa saúde, com o nosso relacionamento com Deus, tem algo errado. Tá? Tem algo errado acontecendo. Tá? Se o fato da pessoa querer trabalhar para ganhar dinheiro e essa busca por ganhar dinheiro, para ter as coisas, está consumindo ela e os seus relacionamentos, tem algo errado. A pessoa tem que parar e refletir um pouco mais sobre o que realmente tem valor na vida dela. Tópico 3. Um homem de profunda piedade pessoal. 3.1. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Então a gente tem aqui que os filhos de Jó muito provavelmente eram casados, tinham seus lares, suas casas, e as filhas provavelmente moravam com Jó ainda, tá? Dá a entender isso nesse versículo. Fala assim, cada um no seu dia, dá a entender também que era no dia de aniversário. Mas alguns teólogos não chegam a essa conclusão, dizem que simplesmente eles faziam isso com frequência, combinavam dias para que eles pudessem se reunir e ali confraternizar. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, e que de forma feliz festejava a vida. Então era uma família próspera, uma família que sabia aproveitar aquilo que tinha. A questão dos bens de Jó, os bens materiais de Jó, não era somente para ele dizer que ele era rico, mas ele aproveitava aquilo para viver bem, com qualidade de vida, uma família feliz. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Tá? O texto bíblico não está dizendo que os filhos de Jó se embebedavam, que praticavam vários pecados ali, reunidos. Não é isso que o texto diz, né? Eram confraternizações feitas no ambiente familiar, como se uma família hoje se reúne para comer, para divertir, ali normal, né? Sem bebedeira, sem baixarias, enfim. Então era um ambiente familiar, essa era a ideia dessa reunião dos filhos de Jó. 3.2. Um homem de moral e piedade.
Jó foi um homem que possui uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Jó 1:5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensavam, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então Jó fazia com frequência ali um ritual de purificação com seus filhos e de sacrifícios, oferecia holocaustos em favor dos seus filhos. Observamos aqui um homem que está cuidando da vida espiritual da família. Ele tem essa responsabilidade. Mais uma vez, Jó está fazendo isso não porque os seus filhos viviam no pecado, mas é justamente porque ele pensava assim, pode ser que no íntimo algum filho meu tenha pecado, e eu estou aqui para interceder por eles e oferecer sacrifício. Era o patriarca, o pai, né, o chefe da família que era o responsável pelos sacrifícios na época de Jó. Então essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro a gente observa isso. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Como ele era dedicado a Deus, à família, mesmo depois dele perder tudo, ele continuou sendo uma pessoa reverente a Deus, fiel a Deus, confiando em Deus, esperando em Deus. Então ele manteve os seus olhos em Deus. Então, como eu falei no começo, na saúde ou na doença, ele serviu a Deus. Com a família viva ou com a família morta, ele confiou em Deus. Com toda a sua riqueza, ou agora, depois que perdeu tudo, com toda a sua pobreza, ele continuou confiando em Deus. Então era esse homem que tinha, né, essa vontade de adorar a Deus e estar sempre na presença de Deus. 3.3. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos, né, como a gente já leu aqui esse versículo, né, que ele oferecia sacrifícios ali pelos seus filhos e tal. Aqui já é uma tradução diferente, isso aqui não é NVI, porque é o texto que está na revista, muito provavelmente a Almeida corrigida, né, no caso revista e corrigida. Então assim, é só para reforçar essa questão do cuidado que ele tinha com a vida espiritual dos seus filhos e também com a vida espiritual dele mesmo. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. Levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Tem um comentarista, que eu esqueci o nome dele agora, no seu comentário, ele fala que não necessariamente era de madrugada, tá? Quando o texto fala de madrugada, é uma expressão idiomática do hebraico, para enfatizar que ele fazia isso com frequência e com qualidade. Uma adoração com qualidade. Ele adorava a Deus, de fato, de coração, com fé, confiando em Deus. Ele sabia que Deus era dono de todas as coisas e tudo que ele tinha foi dado por Deus. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava, no caso ele fala de purificação, o texto fala de purificação, santificação. Tá? O vocábulo português, santificava, traduz o termo hebraico, kadash, né, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Eu acredito que todo crente tem esse entendimento. Ser santo é ser separado, ser consagrado, para servir a Deus. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Está ali atrelado ao outro. Quem ora, quem busca Deus, quem está procura estar sempre na presença de Deus, significa que é alguém que é consagrado a Deus, separado para servir a Deus. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Vale ressaltar que o fato de Jó ter uma vida consagrada, ser santo, santificar a sua vida, não significa que ele se afastava das pessoas, procurava viver longe das pessoas. Não é isso. Jó vivia naquela comunidade, conversava com as pessoas, tinha amizade, ele estava no mundo, mas ele era separado do mundo. O crente hoje também é assim, ele está no mundo, ele vive nesse mundo, mas ele vive de uma forma diferente, porque ele é santificado, ele é separado do mundo. Chegamos na nossa conclusão, né? Diz assim, destacamos 3 aspectos importantes da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade.
só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz: caráter, prosperidade e piedade. Tá? Ele era uma pessoa de caráter, né? Ele era próspero e era piedoso, servia a Deus de fato e também servia as pessoas, ele amava as pessoas, amava o próximo. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. O escritor da revista está colocando assim: você pode ter uma, mas não pode ter a outra. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável. Não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade. Não apenas posses, piedade. Não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era, sim, assim, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Como que Jó conseguia isso? Porque ele era fiel a Deus. Ele estava na presença de Deus. Jó foi um homem que serviu a Deus e levou a sério a sua fé a Deus. E com isso, ele alcançou todos esses aspectos da sua vida. Íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então só consegue isso se conhecer a Deus. O ímpio não consegue isso. Quem está na igreja e brinca de ser crente não consegue isso. É alguém que não tem caráter, que não tem piedade, que não leva a sério as coisas de Deus. Então só quem busca intimidade com Deus, busca conhecer mais a Deus, que vai conseguir ter essas características aqui. E se Jó conseguiu viver assim, Jó conseguiu ter essas características, nós também podemos ter. Se Jó viveu naquela época, naquela outra dispensação, e hoje nós estamos na dispensação da graça, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, agora sim é que nós temos sim aí a capacidade de ter esse tipo de comportamento, um comportamento como Jó teve, porque nós temos Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando para oferecer o melhor, para viver uma vida de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Isso está desde o Antigo Testamento, Deus cobrando isso do seu povo. Santidade em todos os aspectos da vida. A santidade não é só na igreja, mas é também no dia a dia, no cotidiano. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, e ele fazia isso em todos os aspectos da sua vida, não somente ali quando ele estava oferecendo sacrifício, mas em seus negócios, com sua família, em tudo. Amém? Então eu chego aqui no final dessa aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na sua igreja, você pode aí passar aí para os seus alunos, e eu fico muito grato a você que chegou até aqui, assistiu essa aula até o final, muito obrigado, compartilhe esse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários a sua dúvida, vou procurar respondê-la aí no vídeo de destaque, que eu posto aí sempre no final da semana, na sexta, no sábado, vídeo de destaque. Você pode tirar a sua dúvida, estou à sua disposição para lhe ajudar no que for necessário. A paz do Senhor, até a próxima aula.